quadro Gestão e Educação, nós vamos falar sobre o descompromisso nas organizações. E para explicar para a gente como é que funciona isso, nós vamos conversar agora com o professor Flávio Guimarães. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Obrigado, Nádia. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite, então. Assim como nós conversamos na semana passada e informamos para vocês que iríamos tratar sobre esse assunto, é um assunto importante e que eu tenho visto muito dentro das organizações acontecer. Infelizmente, a palavra é o descompromisso. Então, para iniciar, a gente já trabalha assim, ó, o que é o descompromisso empresarial? E é desesperador? Eu diria para vocês assim, é desesperador, tá? Eu verifico dentro das organizações boa parte, uma parcela significante, e infelizmente por isso é desesperador, de profissionais que hoje não têm o compromisso devido. Vou já explicar para vocês o que é esse compromisso devido. Como a gente está falando aqui de descompromisso, é assim, o fato de eu deixar de fazer algo que deveria ser feito, cria esse início desse descompromisso. Por isso que quando a gente fala o nosso segundo item, a gente trabalha como evitar esse descompromisso. Como é que eu evito isso? Eu evito isso pensando como profissional. E como é que eu penso como profissional? Eu olho para a organização num primeiro plano. É difícil eu falar isso agora e vocês entenderem rapidamente, mas durante esse processo que a gente vai conversar aqui, eu vou tentar explicar para vocês o que é essa coisa de primeiro plano. É assim, gente, sabe você que trabalha em alguma organização, você que tem uma organização, você que está liderando alguém, o primeiro passo a ser dado para você criar realmente uma empresa com compromisso é você pensar primeiro nela. Aí você diz assim, tá, eu penso nela e ela não está nem aí para mim. Faço tudo o que ela me pede, mas de repente ela não faz o que eu estou precisando. Pois é, esse é o fato. Então, para me criar compromisso, eu preciso primeiro pensar na organização. Então, se você está trabalhando em algum lugar e que você é dono de alguma coisa, você primeiro tem que pensar nessa empresa. Você pensa nela. Quando você pensa nela em primeiro lugar, como consequência, o segundo a ser pensado, que é a segunda plataforma, é você, sou eu. Então, eu não tenho como fazer o que normalmente é feito, gente, porque senão o nosso terceiro item, o pensar primeiro em quê e depois em quê, eu deveria, de repente, estar dizendo para vocês assim, pensa primeiro realmente na empresa e depois em você. Por quê? Porque o teu sucesso vai depender do sucesso dessa tua organização, independente de onde tu estás. Então, esse compromisso sabe, um exemplo claro disso, eu falo isso muito para, principalmente alunos meus, clientes meus, eu digo assim, ó, quando tu manda um funcionário teu fazer alguma coisa, às vezes ele sabe que aquilo que ele vai fazer vai dar problema. Mas ele está num grau de estresse às vezes, e até de desinteresse, que é o descompromisso, tão grande que ele faz mesmo sabendo que vai dar problema. Por exemplo, aqui, o que a gente está fazendo. De repente eu sei que vou quebrar o microfone, mas eu quebro. E depois eu simplesmente alego dizendo o seguinte, o cara disse para mim usar o microfone. Eu vi que ele estava quebrando, mas ele disse para usar, eu usei, e aí quebrou. Esse é o descompromisso, sabe por quê? Porque se você fizer o inverso, faz mais ou menos assim. Lá na tua empresa, a tua empresa está no 8º andar. Esse cara acabou de falar isso para ti enquanto liderado teu. Faz o seguinte, diz para ele abrir a janela e pular. Você acha que ele vai pular? Porque esse é o interesse dele. Então ele está priorizando ele primeiro e depois a organização. Sabe o que vai acontecer com isso? Insucesso. Então, descompromisso, o que é um compromisso? É essa inversão do descompromisso. Eu preciso, quando vai quebrar esse microfone, eu dizer assim, eu não posso fazer, vai quebrar o microfone. E se alguém disser assim, não, mas faça que vai quebrar, e eu assumo isso, você diz assim, eu não posso fazer isso. Eu falo sem o microfone. Tiro o microfone, enfim, eu faço a minha parte. Eu preciso fazer isso, gente, sabe por quê? Porque aí eu crio esse compromisso. O que é o compromisso? É eu me colocar no lugar da empresa primeiro, porque como consequência, se ela está bem, naturalmente eu posso estar bem. Se ela estiver mal, certamente eu vou estar mal. Porque eu não tenho como ela estar mal financeiramente, por exemplo, e eu estar rico. A não ser que eu esteja desviando alguma coisa. E isso não é compromisso, né? Desvio é o descompromisso. E aí temos uma sequência. Quem ganha com o compromisso? Primeiro eu e depois a empresa.
Percebe que eu preciso pensar na empresa para me ganhar primeiro? Eu não tenho como pensar primeiro em mim e eu ganhar com isso. Eu não vou ganhar. Porque as pessoas vão me interpretar de forma correta e eu achando que é errado. Porque ele vai dizer assim, por que eu vou valorizar aquilo? Eu vou dar uma contrapartida para aquela pessoa se ela não está iniciando essa doação. Eu preciso me doar primeiro para depois receber. Isso é natural, até bíblico, né? Então, assim, o que é melhor para a carreira profissional? E para a empresa? É eu ser compromissado. Se eu disser que venho, eu venho. Se eu disser que faço, eu faço. Se eu disser que eu vou defender a empresa, eu defendo. E aí aproveito para dar um recado para vocês e para mim. Nunca esqueçam de agradecer a tua empresa. Porque a gente faz muito é reclamar dela. Então agradeça, porque quando você agradece, você está criando compromisso. E, consequentemente, ela vai te agradecer, né? Porque isso é uma recíproca. Não pensa primeiro em ti. Porque se tu pensar primeiro em ti, provavelmente a empresa vai ter problema, né? E aí, gente, ó, o que melhora esse aproveitamento estratégico do tempo? Se eu crio compromisso, eu passo a administrar esse tal desse tempo que eu estou falando aqui de uma forma mais adequada. Logo, esse tempo é uma situação, é um momento. E esse momento a gente tem que gerenciar. Eu só consigo gerenciar bem meu tempo se eu estiver compromissado, se eu tiver objetivos e metas claras. E se eu tivesse objetivos e metas claras, eu tenho que gerenciar o tempo. Mas, gente, gerenciar tempo é também uma situação bem interessante para a gente estar comentando aqui. E a gente vai fazer isso no próximo encontro aqui, na quinta-feira próxima, junto com vocês. Vocês aí, eu aqui e todas essas pessoas que nos amparam, também trabalhando o tempo. Então, até lá e fiquem com Deus. Professor, muito obrigada e até mais. Até mais. E para você de casa, veja instantes. Em nossa série Desafios da Água, contaminação causa surto de diarreia em Manacapuru, interior do Amazonas. Não saia daí, é depois do intervalo.